O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 5 de Mateus, nos apresenta esta exigência que à primeira vista nós ouvimos como algo insuportável. Uma muralha intransponível, isto é, impossível de ser ultrapassada, porque é algo, às nossas forças, impossível de ser realizado. Como assim amar os inimigos? Como é que Deus pode exigir isso de nós? Que Ele pedisse que nós não lhes desejássemos o mal? Que Ele pedisse que nós não nos vingássemos? Mas que Ele peça que nós amemos os nossos inimigos? Isso, né? Amar aquela pessoa que nos faz o mal, que nos deseja o mal, é algo muito pesado. Mas, meus irmãos, Romanos, capítulo 5, versículos 9 e 10. Quando éramos pecadores, Deus morreu por nós. Quando éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. De modo que, quando Jesus pede que nós amemos os nossos inimigos, é porque Ele quer que nós tenhamos um coração semelhante ao dele. E Ele nos concede a graça para isso. Ele não manda apenas que nós amemos, mas Ele nos concede o amor com o qual nós iremos amar. Então não é um pedido injusto, não é um pedido, uma ordem esmagadora, mas é uma ordem libertadora, porque nos concederá um coração semelhante ao dele. E é exatamente isso que ele diz aqui. Começamos no versículo 43. Vós ouvistes o que foi dito, isto é, os antigos, os fariseus, os saduceus ensinam que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos amigos. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. É a condição. Lembra que ontem Jesus dizia: se a vossa justiça, se a vossa santidade não for maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Então, é uma continuação do mesmo pensamento. Então, Jesus nos apresenta e diz: e se fizermos isso, nós nos tornaremos filhos de Deus. Meus irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus já no nosso batismo. Só que aquilo que foi colocado no nosso coração,
desde o dia do nosso batismo, precisa crescer. É um processo. Tornamo-nos filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. Mas essa realidade posta em semente precisa frutificar. Então nós precisamos crescer nessa filiação. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Deuteronômio, apresenta essa realidade como uma aliança. Diz aqui: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos, guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu a ti hoje. Isto é, percebe essa aliança? Nós somos escolhidos por Deus e nós escolhemos Deus. E esta aliança com Deus, ela deve ser uma aliança transformadora do nosso coração. Não apenas, isto é, uma ligação em que eu obedeço regras, normas e preceitos de um modo exterior, mas que eu continuo velhaquice, egoísmo, maldade, inveja, ódio, intriga, confusão, luxúria no meu coração. A nossa ligação com Deus, ela precisa ser transformadora. Isto é, a cada palavra de Deus ouvida, a cada oração feita, a cada sacramento recebido, nosso Senhor vai transformando gradativamente o seu coração. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala naquele livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, ele fala disso, com outras palavras, né? Dessa filiação de Deus aqui, que nós ouvimos aqui no versículo 45, né? Que nós devemos fazer isso para que nós nos tornemos filhos de Deus. E ele fala dessa filiação divina como uma configuração ao coração de Jesus. Nós nos tornamos filhos cada vez mais quando nos deixamos moldar pela graça e ter um coração semelhante ao de nosso Senhor. Mas lembrando que isto é uma graça de Deus, mas que requer uma violência da nossa parte. Deus vai realizando, mas você vai se violentando, isto é, você vai matando o homem velho que quer agir de uma maneira meramente natural. Isto quando o homem velho é um pouquinho, com muitas aspas, né? Um pouquinho virtuoso. Então ele quer agir de uma maneira meramente natural. Isto é, se me fizer o bem, eu faço o bem, eu saúdo os meus inimigos, os meus amigos, eu viro a cara para os meus inimigos. Eu ajudo quem me ajuda, eu sou cordial com quem é cordial comigo, olho por olho, dente por dente. Nós muitas vezes dizemos-nos cristãos, mas comportamos-nos como judeus ou como, no máximo, os bons cidadãos atuais. Mas nosso Senhor nos chama a uma atitude diferente. Ora, assim, até os publicanos fazem, diz Jesus. Assim, todo mundo age. Se agis assim, que fazeis de extraordinário? Então nós somos chamados a nos configurar a Cristo. E não é isso, pelo amor de Deus, o que nós estamos pedindo. Pelo menos é o que deveríamos. Quando ouvimos a palavra, isto é, nós não somos aqui estudiosos da religião. Viemos aqui para saber, para conhecer o que é o catolicismo, o que é o cristianismo, assim, mas com a distância científica. Eu conheço apenas para conhecer. Não, meus santos. Nós viemos à missa para ouvir a palavra de Deus,
para que nós saibamos como crescer na amizade com Deus, como viver mais plenamente a vontade de Deus, como nos configurar mais intimamente a Jesus Cristo, não é isso? Pelo menos deveria ser. Quando nós nos pomos em oração, para que é que nós rezamos? Para relaxar o nosso corpo, para ter mais longevidade, porque eu ouvi um estudo que diz que quem reza vive mais. Ou você reza para se configurar a Cristo, para ter um coração cada vez mais semelhante ao de Cristo, porque feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Não é isso que nós respondemos no Salmo de hoje? Quando você recebe a Eucaristia, que também tem um outro nome, a comunhão, não é para você fazer uma comunhão mais profunda com Jesus, de modo que você gradativamente possa dizer com cada vez maior propriedade: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais que perdoo, mas é Jesus que perdoa em mim. Já não sou eu mais que amo, mas é Jesus que ama em mim. Já não sou eu mais que tenho paciência, mas é Jesus que tem paciência em mim. Já não sou eu mais que acolho as pessoas, mas é Jesus que acolhe em mim, por meio de mim. Isto é, a sua vida começa a se transformar numa extensão da vida de Cristo. Já que você é um cristão, você é um filho de Deus. Pois bem, então Santo Afonso, ele vai dizer que esta filiação, ela cresce quando nós procuramos na nossa vida dar gosto a Jesus. Dar gosto a Deus. Dar alegria a Deus. Por quê? Porque assim foi a vida de Jesus. Jesus veio à terra para dar gosto a Deus, para dar alegria a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Não é isso que Jesus Cristo falou? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E por que é que Jesus Cristo disse isso? Para dar alegria ao Pai. Porque esta era a vontade do Pai. Este era o pensamento do Pai para ele na sua vida aqui na terra. Ora, para que nós façamos comunhão com Jesus, para que nós cresçamos na nossa filiação divina, nós precisamos também ter os mesmos sentimentos de Jesus. Mas, meus santos, isso não é automático, tá? Você pode até estar achando lindo tudo isso, mas você sabe que isso é uma violência, né? Isto é, não viver mais para si é uma luta constante. Isto é, eu não vou viver mais para os meus gostos, mas para os gostos de Deus. Eu não quero fazer mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Ora, quanto mais a sua fé crescer, mais você verá a luz de Deus, que a vontade de Deus é a sua felicidade. Então você vai compreendendo cada vez mais que isso é o melhor para você e você se alegra. Mas no início da caminhada, nós experimentamos isso como um sacrifício. Isto é, não vou fazer a minha vontade. Eu não vou buscar os meus sonhos. Eu não vou procurar realizar os meus projetos. E o homem velho, ainda nécio, não sábio o suficiente, experimenta isso como uma poda. Experimenta isso como algo negativo. Mas quanto mais você crescer na amizade com Deus, na escuta orante da sua palavra, na oração cotidiana, na recepção piedosa dos sacramentos, quanto mais você crescer na sua amizade com Deus, mais você vai ver que a vontade dele, mesmo quando crucificada, é boa, é para o meu bem. Feliz é aquele, né? Feliz
é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. É feliz quem ama a Deus cada vez mais. Feliz quem não vive mais para si, mas para fazer a vontade de Deus. Mas isso é um processo. Então não queira você, agora, que está começando a sua vida espiritual, que está lutando contra os seus pecados, não queira já enxergar de tal maneira que isso lhe dê até alguma consolação. Não, você agora vive de fé. Você crê na palavra de Deus que diz isso e você diz: Senhor, eu creio. Embora os meus afetos ainda se revoltem com isso, mas eu creio na tua palavra e eu quero, Senhor, viver para te dar gosto. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor. Dá-me forças para fazer a tua vontade correndo. Para fazer a tua vontade, às vezes, andando. Às vezes, me arrastando. Mas dá-me forças, Senhor, para fazer sempre a tua vontade. Pois bem, então Santo Afonso, ele vai dizer: eis qual deve ser o único fim de todos, né? Qual é a finalidade de todos nós? De todos os nossos pensamentos, ações, desejos e orações. Qual é a finalidade das nossas comunhões? Para que é que nós comungamos? Para que é que nós rezamos? Para que é que nós ouvimos a palavra de Deus? Para que é que nós fazemos penitência? Para que nós estamos fazendo penitência agora na quaresma? Pois bem, ele vai dizer: a finalidade é dar-vos gosto, Senhor. Alegrar o coração de Deus. Eis a nossa única via para a perfeição. Seguir a vossa vontade. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E qual é o caminho para atingir a perfeição? Seguir a vossa vontade. Quereis que cada um de nós vos ame de todo o coração. E ama-vos assim quem vos repete com sinceridade como Paulo: Senhor, que quereis que eu faça? Isto é, ama a Deus. E ama a Deus de todo o coração, quem todos os dias se acorda e diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Qual é a tua vontade para o dia de hoje? Eu quero fazer a tua vontade. Às vezes, com alegria no coração, com alegria sentida, às vezes, com dor e com lágrimas nos olhos, mas eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Senhor, mostrai-me o que quereis de mim, pois tudo quero cumprir. E se você disser: mas padre, mas eu não posso dizer isso ainda, padre, porque eu não quero ainda fazer a vontade de Deus plenamente. Então, peça a graça de querer. Senhor, eu quero querer fazer a tua vontade. Eu quero querer, Senhor. Eu quero querer o que os santos queriam. Eu quero viver como os santos viviam. Eu não quero viver como este pecador, como esta pessoa medíocre, como essa pessoa tão superficial na vida de fé. Não, eu quero, Senhor, viver mais profundamente no teu amor. Ajuda-me, Senhor. Então você, nas suas orações, você vai pedindo a Jesus a graça de ir crescendo nesse amor. Dai-me a compreender que quando quero a vossa vontade, então quero o meu maior bem. Que sabedoria, né? Quando você compreende que a vontade de Deus é o seu maior bem. Mesmo quando essa vontade é cruz, mesmo quando essa vontade é alguma renúncia que lhe custa, mas é o seu maior bem. Então dai-me, Senhor, compreender, dai-me sabedoria, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade com amor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Foi assim que tu fizeste e é assim que eu quero fazer. E é para isso que eu ouço a tua palavra. E é por isso que eu oro a ti. E é por isso que eu recebo o teu corpo, teu sangue, tua alma e tua divindade.
para que eu aprenda, Senhor, a fazer com prazer a vontade do Pai, pois assim Tu fizeste e assim eu quero fazer também. Que hoje, meus santos, então, ainda no início da nossa quaresma, peçamos a nosso Senhor que coloque no nosso coração os seus sentimentos para que este processo de filiação e santificação continue e progrida na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.